Vamos lá, vou começar por ele então. Esse vídeo é a segunda parte da história de como Digimon Adventure foi feito. Nesse vídeo, o foco vai ser em esclarecer os conceitos de Ultraman Tiga que foram usados de referência para criar a lore de Digimon Adventure. Irei utilizar primariamente entrevistas, novelizações e outros materiais de fora da série, mas também haverão spoilers em geral. Quando usamos o termo evolução, o significado que primeiro vem são mudanças normalmente pequenas causadas por combinações genéticas e mutações sendo selecionadas pelo meio. Mas esse conceito de evolução com certeza não seria utilizado por séries como Digimon, ao menos de uma forma literal e imediata. De todo modo, observando a etimologia da palavra, o que é transmitido e a noção de movimento e desenvolvimento. Nesse caso, evolução poderia significar uma mudança, o que é o conceito mais abstrato que é comumente usado. No Japão, a palavra usada para evolução é Shinka, formada por dois ideogramas. O primeiro, Shin, significa avanço, progresso. K, transformação. K significa mudar, tomar uma nova forma. Sendo assim, Shinka, evolução, pode significar de maneira geral uma mudança de forma que leva a algum progresso. Quando Kakudo estava pensando sobre o escopo da evolução humana, ele observou como, aparentemente, a humanidade estaria evoluindo mais devagar. Não só isso, como existiam aparentes limitações evolutivas no quesito físico. Claro, esse conceito já está muito atrasado com o que já é de conhecimento geral, mesmo para os estudantes do fundamental, mas na época, ao menos para ele, havia essa concepção de que se a humanidade estava tendo avanços, especialmente intelectuais, isso não seria explicado pelo desenvolvimento do corpo físico. Então o que estaria mudando? O que mais estaria evoluindo? Por sorte, alguns anos antes, um outro diretor estava pensando sobre um outro tipo de evolução. Esse diretor, e especialmente escritor, era Masakazu Migita. Migita veio a ser o compositor de série de Ultraman Tiga, sendo que o conceito original foi desenvolvido por ele para marcar uma grande mudança na franquia. De acordo com Koichi Takano, que era o diretor de efeitos especiais e supervisor da série, o conceito que Migita desenvolveu era algo que simplesmente não parecia com Ultraman. O conceito era planejado para completamente redefinir a história da franquia, utilizando um Ultraman que era muito mais antigo do que os que apareceram nas séries anteriores. De fato, esse Ultraman viria diretamente do Big Bang. Ele atravessou o tempo e o espaço para aparecer nos tempos modernos, mas ele era um ser primitivo, parecido com um gorila. De acordo com Migita, isso seria para voltar à origem dos kaijus, indo até mesmo antes de Godzilla e voltando para a fonte que era King Kong. Eventualmente, o projeto de Shin Ultraman, que viria a ser conhecido popularmente como o primeiro Ultraman do mundo, veio a se tornar Ultraman Tiga, que foi eventualmente explicado como sendo um universo paralelo e isolado das outras obras que vieram antes. Apesar de que isso meio que quebra as conexões que Migita queria fazer, isso permitiu com que a construção de mundo em Ultraman Miyamoto mandou um real. todas as suas Aura ideias. Andip Migita Momentos. sempre teve pensamentos sobre a existência de Deus, tendo interesses em conceitos como onde estamos antes da morte e para onde iríamos depois dela. E ele quis representar isso com Ultraman Tiga e seu principal conceito, se tornar luz. Mas o que realmente é essa luz? Para Migita, antes do mundo nascer, antes do Big Bang, o mundo era puramente luz, algo que era tanto vivo quanto puro vazio. Seria algo que poderíamos chamar de Deus. Possivelmente, o que entendemos como Big Bang é o momento em que essa luz ganhou massa e desacelerou, e tudo que passou a existir é como uma cópia da divindade perfeita de Deus. Por mais que nós nos tornamos seres... Isso é meio cabalístico, na real. Uma luz dentro de nós Isso é meio cabala. Isso aqui é cabalístico, caralho. Porra, Ultraman tem cabala, porra. Caralho, cara. Consciência divina, representando a transcendência e o estado original antes do mundo nascer. Essa ideia de tudo ter originado de uma luz primordial. Tem que postar esse clipe. Essa ideia de tudo ter saído de uma luz original que desacelerou e que foi perdendo, mas que a alma humana ainda tem parte dessa luz original, o ser original, tal, porra. Pra caralho, isso é cabala, cara, porra. Se tornar luz é
manifestar o divino, manifestar a natureza de Deus que reside dentro dos humanos. Olha isso, Para mano. Vegeta, o Tiga seria a consciência de luz dentro do Daigo, algo que existe em uma dimensão superior, transcendental ao físico. Pô, mas o bagulho do Adam Cadmon não é isso também? Do Adam Cadmon? Vegeta É literalmente isso. Pega a consciência da luz, uma dimensão superior que reside dentro da... O negócio que não tem episódio descreve tanto. Pega ficando fraco devido ao ferimento. se mantinha mais vago quanto a esses temas dentro da série. Por exemplo, Tiga era referido como sendo tanto Tudo tem humano gnose. quanto luz, e que não seria Deus. Mas para Migita, isso seria algo para você questionar e pensar além. O fato de que Tiga é tanto humano quanto luz seria para significar que Daigo não era especial em se tornar Tiga. Ele era apenas um humano. E se ele se tornou Tiga, então todos os humanos poderiam. E sendo assim, todos eles seriam Caralho. deuses. Ele sabia que se focar nesses temas iria fazer a série ter um ar muito religioso e ele poderia ser criticado sobre isso. Então ele basicamente estabeleceu esses conceitos e introduziu eles pouco a pouco, sem contar para seus superiores e outros escritores, o que viria a causar contradições. Ele particularmente odiava a ideia de que Tiga seria afetado pelo estado físico de Daigo. Migita imaginava isso ser um sacrilégio quanto à natureza divina e transcendente ao físico que Tiga deveria ter. Mas também houve alguns escritores que ajudaram ele com seus Que conceitos. loucura, mano. É Sabendo budismo que mesmo. não poderia representar diretamente as ideias que ele queria, Migita foi surpreendido pelo roteiro que foi usado para o terceiro episódio. Inicialmente parecia mais cabala, mas é budismo mesmo. Konaka. Ele foi motivado por essa história a não desistir. Ah, tinha que ser o Chiaki Konaka. Ah, tá. Agora faz sentido. Agora faz. Agora faz sentido. O Chiaki Konaka falou, mano, tem que ter gnose mesmo. Não, mete a gnose no bagulho. Sabia que eu tô fazendo esse anime chamado Len aqui, que vai ter um... Tá ligado? Tipo... Agora fez sentido, cara. Juntou os insanos na sala. Conceito de luz introduzindo a sua oposição às trevas, os três seguiram com seus planos É construindo foda. mais sobre a natureza da luz, que era especial nessa visão de mundo. Apesar de que haviam dezenas de escritores trabalhando em Ultraman Tiga, esses três escritores... Então, mas assim, o paralelo que eles fizeram com o Big Bang não seria a emanação do Adam? É isso que eu pensei inicialmente, tipo, pô, fez emanação, caralho, mas não, realmente. Agora que a lógica é tipo, ai não, porque é uma lógica meio transcendente, blá blá, faz mais sentido. Essa coisa de todos os humanos terem luz também, eu achei muito. Mas se bem que isso é uma coisa meio compartilhada, né? Dos humanos terem, tipo, luz interna de algum modo. Tá, voltando. Principais estabelecedores dos conceitos de luz e trevas. Desse grupo, o meu foco principal vai ficar com Chiaki Konaka. Por mais que Konaka O mito. tenha uma visão mais sobrenatural sobre Tiga, para ele não era exatamente algo como Deus, mas havia sim algo a mais, e que seria a razão de tantos japoneses estarem interessados em Ultraman. Para contrapor Tiga, Konaka estabeleceu o povo Kyrie. O objetivo era criar algo que não fossem apenas alienígenas de outros planetas. A existência deles seria como algo único e vindo de outra dimensão, como Yaporo de Ultraman Ace. Konaka disse que provavelmente o nome Kyrie vem de Kyrie eleison, da terminologia cristã, e por coincidência, a imagem que ele estabeleceu para o povo Kyrie se encaixava com os demônios do cristianismo, e ele então decidiu expandir essa ideia no roteiro, apesar de que não foi usado diretamente na série. De acordo com o roteiro, o povo Kyrie são formas de vidas espirituais, são como puro pensamento. Eles vieram de fora do universo e habitam mundos criados por eles. Mano, que porra é Ultraman, cara? Véi, que porra é essa? Irmão, que porra é essa? Não, legitimamente, que porra é essa? Tipo, eu vi o Shin Ultraman. Pô, anime legal. Os caras é um alien e tal. Que é pra ser o herói, o caralho. Meio até Superman. Mas, mano... Não, faz sentido, Ed, na sua lógica. Mas, tipo, mano... Que negócio louco, cara. Que negócio cracudo do caralho, cara. Tinha que ter o Konaka, esse cracudo do caralho, metido nessa porra. O cara não consegue escrever uma história normal. Você fala pra ele, ó, escreve uma história simples sobre uma menininha que vai pra escola e volta pra casa. Aí ele mata a família da criança, ele faz ter atropelamento, batida de carro, se passa no Bostil, tá ligado? O Konaka não escreve coisa normal, cara. Esse cara é doente mesmo, doentão. Com todo respeito a ele, porque ele é um puto escritor, mas é doentão, cara. Esse cara não bate bem.
vagam pelo universo físico e são representados de diferentes formas por artistas através das eras. Eles chegaram na Terra por volta da Idade Média, e a sua presença foi inspiração para que os humanos criassem o conceito de demônios, mas eles não seriam apenas temidos, como também endeusados. Olha a lore dessa porra, mano. Para outros eles seriam deuses. São daimons. O povo Kyrie é estabelecido como sendo a sombra que contrapõe Ultraman Tiga. Eles são deuses antigos que foram esquecidos pela humanidade, mas a aparição de Tiga, que poderia ser considerado como um novo deus, trouxe os Kyrie de volta ativa. Quando o povo Kyrie tenta abrir os portões do inferno e consumir a terra com o mundo deles, Tiga acabou sendo derrotado. Sim, Daimon da Grécia, sim. Pelos humanos que estavam Essa coisa de ser seres meio ambíguos, que você não sabe se é bom ou ruim. na esperança que essa seria Porque depende do jeito que trata eles, ou do jeito que eles são, e blá 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 blá. Mas como explicado no roteiro, a intenção de Konaka era que a luz que representa Tiga não seria a luz material física. O que alimentou ele foi a luz da esperança das pessoas na crença de que elas poderiam ajudar Tiga. Essa também foi a mesma razão pela qual ele não queria ver o plano da Guts de salvar o Tiga no final sendo um sucesso. O que realmente deveria salvar Tiga seria a compreensão do... Caralho, cara, sério? Sócrates se comunicava com Daimons? Que bagulho louco, eu não sabia disso não, cara. Porra, cara. Irmão, que bagulho cracudo que o Ultraman é, cara. Pra mim o Ultraman era legal porque o cara salvava os humanos e era da hora. O Shin Ultraman era legal, ele salvando os humanos, os negócios meio retrô. Ele tinha temas sobre heroísmo e a natureza do herói e tal, era legal. Não sabia que tinha Deep Lore aí. Caralho. Está além do físico. Achava que a Deep Lore era meio de sci-fi, não essa porra espiritual. Essa é a luz que vem da esperança pelo futuro, a luz da evolução. É por isso que no final, as crianças do mundo se reúnem para dar forças a Tiga. Elas seriam aquelas que conseguem manter a esperança e trazer à tona o verdadeiro significado de Tiga, a evolução da humanidade em algo superior. O material introdutório da série que sucede Tiga, Ultraman Aratanaru Hikari. direto sobre esse conceito. O que significa a luz. O texto diz: humanos sempre estão desafiando o desconhecido. Seus corações carregam tanto medo quanto curiosidade. Não importa quais desafios podem aparecer no caminho, por causa da natureza humana, porque humanos são humanos, eles sempre irão seguir em frente. Da perspectiva do grande universo, que se estende infinitamente, humanos são uma existência muito pequena. No entanto, as pessoas têm em seus corações uma luz tão grande. Que maluquice, irmão. Universo. Humanos podem crescer ainda mais enquanto eles carregarem a luz que reside dentro de seus corações. Entretanto, se a luz de Tiga representa a evolução, a mudança da humanidade em algo maior, o conceito oposto, o conceito de trevas, também deveria ser trabalhado com algo parecido. E isso estaria representado por Gatanozoa, o deus do mal. De maneira geral, Gatanozoa é representado como sendo a origem da escuridão que acaba consumindo não só... Fala Tiga, né? Não é Taiga, porra. Antes de ele ser salvo pela luz das crianças ao redor do mundo. Mas os detalhes sobre ele acabaram não sendo explorados na obra principal. Ao invés disso, Konaka escreveu 3 novels ligadas ao mundo de Tiga. A primeira é simplesmente chamada de Kirierobito. O Povo Kyrie. Essa é uma novel publicada em dezembro de 1997. Essa novel representa eventos prévios a Tiga de um olhar metaficcional, explicando como o próprio escritor Chiaki Konaka acabou por engano retratando os deuses Kyrie em um de seus filmes, e foi abordado por Tetsuo Naihataro, um adorador dos deuses Kyrie. Essa história é mais desconexa do resto de Tiga por sua natureza metaficcional, mas deixa claro que se Tiga é a representação da luz, o povo Kyrie é o paralelo com as sombras. De todo modo, a conexão mais importante com Tiga é a introdução de Tetsuo Naihataro, o nome que Konaka viria usar futuramente em Digimon Tamers e na novel Aquele que Caminha no Abismo, de 1998. O principal ponto dessa história é quando Katsumi, um biólogo marinho, escuta palavras muito populares das histórias. Pô, mas é muita gnose essa porra, mano. Tendo visões que ele não sabe dizer de quando eram. Poderia Porra ser é essa, cara? mesmo do futuro.
Ele enxerga que o lugar que ele estava era na verdade ruínas de uma civilização antiga, e de lá ele pôde observar uma grande criatura que carrega uma grande concha nas costas dormindo. Esse era Gatanazoa, na sua descrição mais similar a Cthulhu que Konaka poderia escrever. Após escutar um grito vindo de Gatanazoa, a escuridão começou a se espalhar, e o céu foi tingido por algo que parecia um muco negro. Para a existência das trevas, nada que existe deveria ter existido, e as trevas estavam lá para retornar o tudo ao nada. Se a luz da esperança representou o princípio evolutivo e o processo do qual as pessoas nascem e vivem, as trevas aparecem para extinguir a luz da esperança. Elas apagam os corpos físicos de volta ao nada, e obedecendo o grande antigo, essas trevas irão apagar toda a luz conforme os monstros controlados pelo ancião se espalham pelo mundo. Na visão, os monstros estavam destruindo uma cidade Caralho, mano. de uma civilização desconhecida. E Katsumi não sabe dizer se esse era o passado ou o Alguém tem que mostrar essa porra aqui pro Gnose Games, cara. começaram a se expandir. Cada um Caralho, irmão. como se fosse uma entidade diferente. Na verdade, alguns desses tentáculos nunca dormiram desde que eles surgiram infinitamente no passado. Eles subiam os oceanos do planeta e observavam aqueles que governaram o mundo, as civilizações que foram construídas e toda a história da evolução da humanidade. Tetsuo Naihataro aparece novamente e explica que logo o grande ancião irá reviver. Ele se alimenta da luz emitida pela evolução das civilizações. E assim que ele consumir tudo, o mundo será mais uma vez coberto pela escuridão. Por fim, a última novel que irei introduzir é Os que Herdaram a Luz, uma novelização dos principais episódios da série escrita por Konaka e que foi lançada em 2019. Essa novel foi diretamente divulgada por Kakudo, por trazer à tona os conceitos de fundo referentes à luz e evolução que ele havia se inspirado. Desde o começo da novel, temos uma introdução a milênios louco, do mano. passado, descrevendo como a vida começou no planeta, como as raças se uniram, cresceram, se desenvolveram e eram influenciados por aqueles que vinham de fora do planeta. Essa era próspera durou até a chegada do Lorde das Trevas, que invadiu a Terra com seus seguidores que o endeusavam. Ele escravizou a população do planeta até que finalmente ele caiu em um sono profundo. Conforme a humanidade iria se desenvolvendo, isso emitiu uma luz. Essa luz era o marco da evolução, algo que o Ser das Trevas odiava. A história Que loucura, da Terra mano. iria se desenvolver com Bagulho ciclos, foda. crescimentos e colapsos, todos influenciados pelo Senhor das Trevas. Mas também houve a chegada de uma nova espécie, que era semelhante ao Senhor das Trevas. A natureza deles era como se fosse algo semelhante à própria consciência e pensamentos humanos. E com o passar do tempo, a sua existência foi passada em segredo, em histórias da humanidade como os seres abstratos conhecidos Caralho, olha o Baphomet ali, cara. mais próximo dos Caralho, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. pelo Konaka, Calma, calma. demônios. Segredo, em histórias Olha aqui, olha aqui. Porra, esse aqui eu também já vi em algum lugar, esse da esquerda. O da direita é Baphomet, caralho. da humanidade Porra. os seres abstratos conhecidos como demônios. A novel é a mais próxima dos roteiros originais escritos pelo Konaka, com os detalhes como a história de fundo do povo Kyrie e as confirmações constantes que a luz que Tiga representa não era algo físico, mas sim a própria evolução. E claro, como a novel poderia ignorar os acontecimentos contraditórios feitos por outros escritores, incluindo até mesmo Ultraman Dyna, Konaka escreveu o final que queria, estabelecendo um universo paralelo de Tiga. No novo final, a humanidade realmente entendeu o significado de Tiga, e como todos eles tinham a luz dentro de si. Na batalha final contra Gatanazoa, quando todas as crianças estavam com Daigo, a luz que foi emitida foi tão poderosa que completamente apagou a existência do Deus das Trevas, e com isso, a escuridão foi extinguida não só da Terra, mas de todo o universo. Nesse resumo sobre os conceitos principais de Ultraman Tiga, já deve ser possível notar como a série influenciou fortemente Digimon Adventure. Por meio dessa série, Kakudo entendeu o significado de evolução que ele procurava. Era a ideia abstrata da evolução da humanidade, crescendo não só seus corpos físicos, mas a luz dentro deles. Por meio de Tiga, ele entendeu que não havendo espaço para o crescimento do corpo, o que iria crescer era a nossa alma, aquilo dentro de nós que se manifesta como uma luz. Mas não é uma luz física, e sim algo abstrato, que representa a própria essência de viver, crescer, evoluir. Que loucura, mano. É manifestado como os Digimons. Entretanto, os Digimons podem ter sido descobertos Bagulho no louco. passado,
Talvez, como o povo queria, cada pessoa no passado encontrou eles de uma forma diferente e registrou eles nas histórias por meio de diferentes conceitos abstratos, como fantasmas ou demônios. No contexto de Digimon Adventure, os Digimons representam aquilo que Tiga representa, um lado poderoso, mas esquecido dentro de nós, mas que quando é notado e compreendido, libera uma poderosa luz que permite a evolução não só de uma pessoa, mas de toda a humanidade. E por isso, Kakudou pensou na história de Digimon Adventure como sendo a história da evolução de todas as pessoas. Sendo assim, é fácil perceber como personagens como Apocalipse, Caralho, que foda. e Belial Eles pegaram como se fosse um arco. representam Gatanozoa. Eles pegaram tipo arco de personagem de crescimento junto com a evolução. Apareceram para derrotar Belial Vandemon com sua luz era uma referência à batalha final de Tiga. E claro, o epílogo de 02 carrega a mesma mensagem que Tiga. A luz está dentro de Que todos foda, nós. mano. E quando Aí depois o Konaka ainda trabalhou no Tamers, né? toda a humanidade Puta, será capaz viado. de evoluir. Entretanto, apesar de que Kakudou foi capaz de trazer uma definição para a evolução que fizesse sentido, ele ainda tinha que entender como isso poderia se encaixar com o outro lado deles, o fato de serem seres digitais que habitam o mundo da rede de computadores. E para isso, ele foi atrás de outra obra de Chiaki Konaka, dessa vez uma que ele mesmo ajudou a produzir. Lane? Present day. Caralho, cara, que viagem do caralho, mano. Que viagem, irmão. Que viagem do caralho. Que viagem do caralho. Que vídeo foda, velho. Porra, que vídeo muito bom, cara. O texto é muito bom. A edição podia melhorar. Eu acho que, tipo, o ritmo podia ser melhor. Separa em capítulos, fala mais ritmado, aprende a narrar um pouquinho melhor. Mas o texto desse cara, a pesquisa dele, caralho, irmão. Caralho, cara. Não sei se vai virar corte. Eu não sei se vai virar corte, mas porra, que o vídeo é bom. É bom. Eu acho que não agreguei em porra nenhuma. Eu só acho que o vídeo foi bom. Foi foda. Ele é referência sobre Digimon fora do Brasil. É legitimamente foda. Como assim, mano? Que eu achei o texto que ele pesquisou foda pra caralho. E é legal ver que Digimon tem muito... Ah, entendi. Aqui ele tem esse blog aqui, né? Faz sentido que esse cara... Esse cara... É aqui, ó. Por isso que ele é referência.